Nós vamos falar desse assunto que também é extremamente importante. Vou te dar um número só para você, 2, aliás, para você entender a importância disso. A cada 3 minutos no Brasil existe um registro de ataque de escorpiões. Mais ou menos 563 ataques por dia, de acordo com o Ministério da Saúde. Por que esses números são alarmantes? Porque nós tivemos um número de mortes em 2023 maior do que no ano anterior, foram 131, alguns lugares falam de 134, então existe essa variação. É um número alto porque nós estamos falando de algo que está cada vez mais na cidade. Porque antes nós tínhamos esses casos de picadas de escorpião e até de mortes por conta do envenenamento, que o Sérgio vai falar um pouquinho também da importância do socorro, mas acontece que nós não tínhamos muitos registros na cidade. Então, você precisa prestar atenção, porque como eles estão vindo para a cidade, e nesta época, quando começa a mudar a temperatura, começa a esquentar mais, chegando mais primavera, verão, é o clima que eles mais gostam. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque a picada de escorpião pode matar mesmo, né, Sérgio? Obrigada, meu amigo. Uma alegria ter você aqui de novo. Keila, eu amo quando o Sérgio vem, até falava para ele, porque o Sérgio é de uma sabedoria, de uma competência para falar com a gente sobre esses assuntos e de uma forma que a gente entenda não só os perigos, mas como fazer para se proteger. Obrigada, viu, Sérgio? Eu que agradeço de novo estar aqui com vocês, né, para falar de um assunto que realmente é de extrema importância em saúde pública, né, frente aos números que você apresentou. Que é uma epidemia que eles já consideram, né? Até fiquei assustada quando vi isso. É muito, muito alto, né? Já passamos mais de 200 mil casos no Brasil. O estado de São Paulo vive um problema muito sério com o escorpião também. Os acidentes estão acontecendo e algumas medidas, né, elas precisam ser adotadas, precisam ser tomadas, né? E nada como a orientação, nada como a informação para que as pessoas também possam estar atentas e minimizar esses riscos que a gente tem aí frente à presença desses animais nas residências ou em outros espaços. Ô Sérgio, uma coisa que me chamou a atenção, se o escorpião está muito ligado ao calor, por que os números maiores são São Paulo e Minas Gerais e não no Nordeste? É que nós temos uma distribuição de espécies diferentes em cada região. Entendi. Né? Na região sudeste, nós vamos ter os principais acidentes ocorrendo com o escorpião amarelo, né? Com o Tityus cerulatus, venenoso. que é o que tem o veneno mais potente. São esses daqui, Sérgio? São esses daqui que eu trouxe para a gente dar uma olhadinha. Todos esses são amarelos? Todos esses são escorpiões amarelos. Variam de cor e tamanho, mas todos esses são a mesma espécie. Exatamente. É porque são mais de 2.000 espécies no mundo, para você ter uma ideia. E no Brasil também existe uma variação muito grande. Muito grande. E tem 4 espécies no Brasil que são venenosas, mas a mais comum é a amarela. Vai depender da região. Na região sudeste, né, a gente vai ter principalmente o Tityus cerulatus, que é o escorpião amarelo que aparece aqui. No Nordeste nós temos bastante casos acontecendo, também temos, ok, lá. Só que lá envolvido está um outro escorpião que também tem a coloração amarela, tá? Que nós chamamos de escorpião amarelo do Nordeste, que é o Tityus stigmurus, né? Então você tem essa variação entre os escorpiões que vão aparecendo. Mas entre essas 4 espécies nós vamos ter também o escorpião marrom, o Tityus baiensis, tá? Que ele tinha uma prevalência no estado de São Paulo, mas ele foi perdendo o espaço frente à presença do cerulatus, do escorpião amarelo aqui do Sudeste. Hoje, na região Sudeste, São Paulo, Minas, né, Rio de Janeiro, a gente tem aí vários casos que compreende esse escorpião. Descendo para o Rio Grande do Sul também, para a região sul do nosso país, não são tão frequentes, mas os casos eles começam a acontecer. Paraná já começa a relatar também, né, a presença desse escorpião, trazendo alguns problemas em saúde pública. Então precisamos estar atentos. Os meninos mostraram esses daqui. Tem alguma diferença desses para esses daqui? Então, aqui nós temos, esse daqui seria o escorpião marrom, só para mostrar que ele é muito parecido também a gente com o que é leigo, na verdade, é tudo muito igual, né, Sérgio? Vocês é que conhecem para identificar. Mas esse marrom, ele também é perigoso? Também não tanto quanto o amarelo, mas ele oferece sim. Os casos mais severos, mais graves, vamos colocar assim. Esse também é marrom, né? Só te interromper. Todos esses aqui são marrons. Aqui nós temos, todos esses são amarelos, aqui o marrom. Existe uma diferença aqui, lá, não sei se o pessoal vai conseguir pegar aqui nessas imagens. O escorpião amarelo que provoca o acidente, apesar de uma coloração meia marrom, ele vai ter, se você observar no 3º e no 4º segmento, que nós chamamos de cauda, que na realidade é o abdômen, tem uma serrilha. Se você olhar, tem uns ganchinhos, parece uma serrinha. Aqui? Isso, nessa região. Você vai ver que tem umas pontinhas. Levantar Pode levantar. Espera aí. Que é essa diferença que a gente utiliza principalmente para poder fazer a identificação.
Nessa daqui que tem uma... Olha, não sei se na tua casa você vai conseguir. É muito discreto, né? Precisa de uma lupa. Como se fosse uma serrinha, aqui, bem nesse pedacinho aqui, ó. Não sei se os meninos vão conseguir pegar para mostrar para você. Que é bem... Aqui, vai dar, quer ver, Lu? Deixa eu virar. Peraí, deixa eu achar. Aqui. Isso, olha, agora tá apareceu. vendo? Aqui, ó. Tem um negocico aqui, bem aqui, ó. Nesse daqui, ó. Isso. Tá vendo que é igual uma serrinha? Olha, meninos, parabéns, dá para ver mesmo. Que é muito imperceptível, mas tá bem aqui. É uma serrinha, que é o que significa que ele é mais perigoso. Exatamente, que aí vem o nome Titius cerulatus, né? É o que tem o veneno mais potente. Nunca que a gente vai saber, né? Por que a gente traz essa informação, Keila, pensando na segurança das pessoas? Porque as pessoas olham assim, mas esse não é o amarelo, não oferece... Oferece risco, sim, mesmo também. Por causa da coloração diferenciada. Olha, aí é os meninos, amarelo. O jeito que ele ficou de lado agora, dá para mostrar mais ainda, que é bem nessa segunda, no terceiro gominho dele, você vai ver três negocinhos assim, bem... Exatamente. Bem fititico, assim. Ali no anterior a gente vê também, né, que no terceiro e no quarto segmento ali da cauda dele. Nesse daqui que vocês estão, Aqui, bem aqui no negocinho. É isso mesmo, ó. Isso. Olha mais de perto. Gente, que legal. Que é isso que a gente utiliza para poder fazer a identificação, né? Então, para o leigo, realmente acaba sendo um pouquinho difícil fazer essas identificações. Mas é para você ver o perigo que é, gente. Tá vendo? 4 pontinhas de serrinha ali. É isso? Então, daí o que eu quero que você entenda? Por que eu falei para o Sérgio vir hoje? Porque como eles estão... Tanto que existe até esse nome, que é uma epidemia silenciosa... Escorpiônica. E eu ainda falei, gente, é sério demais. Então é preciso que se preste atenção, porque algumas coisas, para você ter uma ideia, nós falamos de Minas e São Paulo. E também nós temos 2 problemas sérios. Por quê? As crianças estão morrendo mais. As crianças até os 9 anos de idade são as maiores vítimas. E em seguida vem os idosos. Eu acho que tem muito a ver até com o comportamento, aquela coisa da criança, põe o sapato no pé, ou mexe, está brincando, o idoso também não percebe. Quer dizer, é uma coisa que tem que estar muito atento. Muito atento. Você tem essa relação dos acidentes acontecerem com frequência aqui lá, mas tem muito a ver também por crianças e idosos serem o grupo etário mais atingidos. Para a criança é a questão do peso corpóreo. Né? Não é só por causa dessa falta de atenção. Não, eles são os mais... É uma questão física? É, por causa os acidentes, eles acontecem de forma geral, certo. Tá? Mas numa pessoa, num adolescente, num adulto que está ali em plena saúde, o risco de óbito ele diminui, não que não possa ocorrer. A gente tem casos de indivíduos jovens que vieram a óbito também, mas o maior número, se a gente for pegar as faixas etárias, acontece com as crianças, principalmente pela questão de peso corpóreo mesmo, e nos idosos a questão da saúde um pouco mais fragilizada, com a saúde mais debilitada, acabam sendo os grupos, de acordo com as faixas etárias, que mais são atingidos. E aí, Keila, tem uma coisa que é extremamente importante, que eu chamo muito atenção para isso, que é o tempo de atendimento. De socorro também, de você procurar o socorro, exatamente. Né? Até 1 hora é o ideal, não deixa passar de 1 hora. Então, assim, foi picado, pega a criança, coloca no carro, vai para um pronto-socorro público. Hoje nós temos o soro, o antídoto aí, o soro antiescorpiônico, ele está colocado na rede pública, tá? Não são todos os locais que tem, mas ali a gente vai ter informação aonde nós vamos conseguir. Ou então no caminho já vai ligando para saber aonde a gente vai encontrar o soro, porque esse tempo para a criança, principalmente, ele é crucial, tá? Então não vai colocar gelo, não vai fazer nada. Na hora que acontece, eu preciso tomar alguma providência, porque algumas pessoas igual quando falava de picada de cobra, né? Você pega, faz o torniquete, amarra, falavam isso a mesma coisa. Isso. Ou então aperta o local para sair esse veneno do escorpião. Isso é bobagem. Bobagem. Pega a criança, sai correndo, vai para um pronto atendimento. Adulto, seja quem for nesse caso. Vai para um pronto atendimento. De início vai ter uma dor muito forte. Quem já foi picado relata de uma dor extremamente forte, né? Muito dolorida, a picada dói muito e é uma dor que irradia, ele começa no local e vai irradiando pelo corpo. Então ela começa a sentir várias partes do corpo, essa dor se ramificando, né? E aí depois vem as complicações, se não houver esse atendimento rápido, essas complicações podem levar inclusive a uma parada cardíaca, consequências mais sérias que podem evoluir para um óbito. Então assim, eu reforço muito, Keila, que às vezes o pessoal, não, daqui a pouco eu levo, vou ver como é que fica. Não vai ver como é que fica. Coloca no carro, se não tem carro, pede uma ajuda para o vizinho, né, para alguém poder levar essa criança, principalmente as crianças, para um pronto atendimento. É porque eu estou te perguntando isso, porque eu tinha até anotado aqui uma história de 12 horas, depois que passa 12 horas o risco de morte é muito maior, né? Uma hora. A primeira hora tudo bem, mas se passar 12 é quase que fatal. Sim.
Aqui, olha, tá. Entre aqueles que demoram até 12 horas para receber o atendimento, em comparação com quem é atendido em 1 hora, a taxa de letalidade dobra, né, por conta dessa falta de atendimento. Ou seja, a morte, ela pode ser iminente se você não buscar esse... Sim. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu estou num lugar que não tem, a UPA que estou aqui perto da minha casa não tem, mas ali eles mesmos já se movimentam e eles já resolvem ambulância, isso, né? vão dar o destino, vão falar onde tem o soro, tudo, né? E aí eu reforço muito essa ideia, né, de não esperar. Não espera aí esse tempo que as pessoas colocam, né? Então, teve um acidente, não tem carro vizinho, pede ajuda. Se vira e vai. Leva principalmente a criança para não dar esse tempo. Se fala pouco, Keila, mais as picadas, os acidentes com escorpiões podem deixar algumas sequelas também. E quando a gente trabalha essa questão de um pronto atendimento, a gente diminui muito o risco dessas sequelas. Uma delas, infelizmente, é a perda de visão, né? Para a criança, principalmente. Né? E a maior parte das pessoas é atacada nas mãos e nos pés, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu não sabia, na verdade, porque a gente não pode, que isso é importante você entender, que o fato de ser um tiquico desse tamanho, pequenininho assim, não significa que ele não faça tão mal quanto esse que é grandão. Exatamente. Ele é tão letal quanto o outro. Ele é venenoso mesmo. Tem algumas lendas urbanas, vamos colocar assim, que criam, eu acho assim, elas mais... geram confusão do que auxiliam, né? Essa coisa que quanto menor o escorpião, mais concentrado é o veneno, tudo isso... Bobagem. Tudo bobagem. Essa questão que agora nós estamos no período mais crítico, que é o período de reprodução. Não, o escorpião se reproduz o ano todo. Então não tem nada a ver com essa história do verão? Não. O que nós temos em relação à temperatura, e nós estamos vivendo isso, né? Queiram ou não, nós passamos por um processo de aquecimento global, né? Isso a gente vai ter que saber como é que a gente vai enfrentar, porque já está aí, né, esse processo. E esses animais, eles percebem com muita facilidade. Não só esses, né, outros artrópodes, insetos, aracnídeos, as suas populações elas vêm aumentando. Mas esse animal, ele se reproduz o ano todo. Nós não temos trabalhos científicos que comprovam que esse é o período maior de reprodução, que esse é o período que o veneno está mais concentrado. Por que eu chamo a atenção? Então foi a gente que inventou essa história. Fomos, exatamente. Que as próprias campanhas de ministérios de saúde e secretarias de saúde acabam soltando. Também soltam isso, né? Então não tem nada a ver. Não, por que eu chamo a atenção? Porque às vezes as pessoas elas começam a se preocupar só nesse período e esquecem o restante dos meses do ano. Então a preocupação é o ano todo. Foi uma coisa que eu pensei também. Não, a gente tem que falar sobre isso o mais rápido possível, porque o calor vai fazer com que isso aconteça com maior frequência. Tem que falar então o ano não é todo. nada disso. A frequência é a mesma no ano todo. Exatamente. Olha, agora eu vou pedir para colocar na tela essa história do escorpionismo, ele vai fazendo com que a gente comece a prestar atenção em alguns detalhes. E a maneira de prevenção é muito fácil, na verdade, porque é o que eu falei para você no início. São algumas coisas no dia a dia que você precisa atentar. Então, eu vou pedir para colocar na tela uma imagem que a gente separou desses cuidados, para o Sérgio explicando para a gente um a um, para ficar mais fácil para você entender. Pode colocar na tela, por favor. Tá aí, Sérgio. Primeiro, não, de jeito nenhum, prestar atenção. Eu não enxergo daqui, para falar a verdade. Vai falando para mim. Não acumular... Você enxerga? Eu também não estou enxergando direito, preciso trocar. Não acumular lixo. Fala para mim, Mari. O primeiro. Não acumular lixo nos quintais e jardins. Básico. Que é o primeiro. Por que a gente fala dessa questão de não acumular lixos? Primeiro, que gera abrigo para eles se esconderem. Segundo, a gente tem a possibilidade de aparecer o alimento dele, né? Um dos alimentos prediletos aí do escorpião são insetos, e entre esses insetos, baratas, né? Então, a questão do lixo vai gerar a presença de barata, e barata acaba se tornando um bom atrativo para os escorpiões nesses espaços. Então, quanto mais limpo e organizado, menor vai ser a possibilidade de termos escorpiões naquele local. O que significa que também não é legal quando você tem lixeira na cozinha, por exemplo, e deixa a lixeira ficar muito cheia de lixo. Então, cuidado, você põe o lixinho ali, acabou de fazer o jantar, alguma coisa, já joga fora. Não usa aquela lixeira muito grande, que às vezes você tem o hábito de fazer isso e ir acumulando, né, Exatamente. Sérgio? Não, depois da manhã eu recolho. Vai usando e vai recolhendo. Porque você viu, eles podem ser desse tamanhico, você nem percebe. Daí no que você põe a mão, pronto, é o suficiente. Tem alguns muito pequenos, e então isso toma cuidado. Que o escorpião ele é um predador, né? Ele não vai comer os resíduos que sobraram ali naquele lixo, mas ele está atrás de quem come, que são as baratas, né? Alguns outros aracnídeos que podem circular por ali também, né? Então, esse vai ser o nosso maior problema. Segundo ponto, pode colocar na tela e já falar para mim, por favor.
camas afastadas. Tem duas coisas importantes que eu já sei que tem aí, que eu já tinha separado, que são as camas, os móveis afastados, olhar as roupas de cama e as roupas na hora de você usar e os sapatos também. Eles podem, por causa dessa história do calor, ficar muito próximo à cama ou armário e também dentro do sapato, Eles se utilizam, Keila, para se deslocar. Esses animais, eles estão dentro das residências, não somente nos quintais, mas eles podem se instalar ali nas residências e eles vão se deslocar nesses ambientes. Eles vão permanecer durante o dia, é um animal de comportamento noturno, durante o dia eles estão abrigados, estão escondidos e à noite eles saem para circular, para se alimentarem, né? E aí eles podem subir, né? Eles não ficam só na superfície de piso, eles conseguem subir em paredes também, principalmente paredes sem acabamentos, né, que são mais rústicas, conseguem subir, eles conseguem se esconder em frestas e fendas que porventura estejam ali. Então, o que a gente chama atenção? Né? Manter um pouco afastada vai contribuir também, mas principalmente olhe antes de dormir, antes de deitar, né? Se não tem, você sabe que tem a possibilidade, já encontrou escorpião ali, dá uma olhada antes de se deitar. Até nas roupas de cama, na cama mesmo. Nas roupas de cama, sim, na cama mesmo, olha, tudo, chacoalha a coberta, lençol, tudo, para evitar. Roupa, a mesma coisa, né? Às vezes a gente deixa a roupa pendurada, guardada, ele pode se esconder ali. Então, não colocar a roupa antes de sacudir, antes de chacoalhar. Calçados também, bata os calçados, porque eles acabam buscando esses locais para se esconderem, para ficarem abrigados. Aí a gente vai calçar o sapato, o tênis, aí a gente pode ter ali um acidente, né? Então, prestar bastante atenção nesses pontos é importante, porque eles estão, sim, dentro das residências. Casas com forro de madeira, às vezes o escorpião está lá em cima, no forro ali, entre o telhado e o forro, circulando por ali, eles podem descer. Então são vários pontos. Não necessariamente o escorpião está somente nos quintais, eles podem estar dentro de casa. E pelo que eu entendo, por exemplo, é diferente de uma barata ou de um rato que você chega perto e sai correndo, né? Eles estão ali, eles vão na sua cama, você tem uma possibilidade maior. Ele tem essa agilidade para sair correndo como... A tendência desses animais é fugir, né? Se ele vê uma pessoa, alguma coisa, a tendência é ele fugir, ele se abrigar, se esconder. O que acontece normalmente é o que a gente chama de acidentes, né? Porque a gente acaba pisando porque a gente não viu, a gente colocou a mão porque a gente não viu, põe o sapato, a gente você não deitou e a gente não viu. Então esse é o grande problema, né? Como ele se esconde, então muitas vezes ele está num processo ali de defesa, se escondendo, é onde vai acabar acontecendo as picadas, né? Agora, ô Sérgio, e o que eu faço com os animais de estimação? Que tá ali no quintal o tempo inteiro, como é que eu vou saber se esse bichinho foi picado ou não? Eles têm uma reação, dói tanto quanto a gente? Dói tanto quanto as pessoas, ele vai, né, reclamar, vai se mexer. O problema é você achar que é Por isso você vai ter que socorrer também de imediato. Mas socorro é o mesmo, Sérgio? Então, se eu vir que é um escorpião, o socorro é o mesmo? Sai correndo levar para o médico veterinário, só que nós não temos, até o momento, um soro antiescorpiônico para os animais, para os pets. Não pode ser o mesmo para a gente? Não pode ser o mesmo. O bichinho vai morrer, então. São tratamentos sintomáticos que o veterinário vai acompanhar. E tem que levar no veterinário para ele poder fazer todos os tratamentos ali dos sintomas, vai entrar com um analgésico para diminuir a dor, tudo, né? Então tem que levar para o médico veterinário. Mas até o momento a gente não tem aí um soro antiescorpiônico para os pets. Mas normalmente morre, né, Sérgio? Pode virar óbito. Porque mesmo que você atenda, mesmo que você consiga levar logo na primeira hora, você não vai ter a vacina, né? O soro. Vai depender do tamanho do animal também. Animais de porte maior, né, tem uma tendência a serem mais fortes, aguentarem mais, né? Animais de portes menores têm uma tendência a sofrerem mais ali com as picadas, né? Mas até o momento realmente não tem. Mas leva para o veterinário, que ele vai entrar lá com tratamento sintomático. O bichinho não está sentindo dor, né? Exatamente. E aí ele consegue muitas vezes aí reverter o processo, né? Mesmo não tendo aí um antídoto, alguma coisa, ele consegue reverter esse processo. Então não fica esperando também. Viu que o cachorro está latindo, tá chorando, o gato está, né, se contorcendo, está tentando, né, lamber ali a parte atingida. E se tem relatos de escorpiões naquele espaço, pode ter sido uma picada assim. Então, olha, algumas coisas importantes que eu quero recapitular dentro daquilo que o Sérgio ensinou pra gente. Primeiro, que não existe época do ano.
Existe para nós porque é uma campanha para você ficar mais esperto, que é o que a gente está mostrando para você. Mas durante todo o ano isso pode acontecer. Então, cuidado. Não coloque o sapato sem você dar uma chacoalhada. Faça a mesma coisa com as roupas, com as cobertas. Principalmente você vai tirar a coberta se está um tempo que você não usa. Não deixe os móveis muito próximos da parede, nem sofás. Nada disso. Desencosta da parede. Presta atenção se você tem uma casa mais rústica, que tem mais frestas. Preste atenção nisso. Deixa o quintal todo limpinho. Evita que fique acumulando muito lixo. Ou mesmo muita madeira, que às vezes fica ali no meio da madeira. Cuidado com os animais de estimação. E o mais importante... Você viu, picou, sai correndo, vai para uma unidade básica de saúde, que eles estão preparados para te atender, mesmo que não tenham o soro, vão te encaminhar. Quanto mais rápido é o atendimento, menores são os riscos, que têm aumentado muito nos últimos 10 anos. Falei para você, em 9 anos foram 150% no número de aumentos de ataques. Então, preste atenção. E outra coisa importante, está aqui. Não liga para o tamanho e também não fique querendo saber se é venenoso ou não, se é amarelo, se é marrom. A gente não entende nada disso. Para eles que estudam isso, é importante para eles saberem, até para fazerem o soro, para salvar a vida da gente. Mas para a gente é escorpião, não interessa se você acha que ele é preto ou marrom, você fique longe. Isso. Posso matar? Pode matar. E como que mata? Pisa com calçado, bate com chinelo, esmaga ele, pode fazer fora. Assim. E joga fora. Tá. É bom você ter tocado nesse assunto, que assim, evitem ao máximo utilizar os inseticidas que estão no supermercado, tá? A gente pode piorar a situação. Por quê? Como piorar? Eles acabam desalojando os escorpiões. Então, você usa um... Não mata, mas ele não é forte para matar, mas ele sai do lugar. Eu até deixei um virado aqui, de propósito, que lá, se você utilizar, se você observar... esse aqui está virado. Esse está virado, tá? Se você observar, tem uma parte mais clara que parece um V. Tá vendo que parece um aqui V? Aqui está mais claro, isso, um V invertido aí? Tá. O que é isso? Isso nós chamamos de pente. Nesse espaço ele possui... Nesse Vzinho aqui? Isso, esse Vzinho. Ele tem... São cerdas, né? Que tem quimiorreceptores. Então ele consegue perceber algumas substâncias químicas que estão no ambiente. Ai, né? meu Deus. Por isso que nós temos produtos específicos para controle de escorpiões. Alguns produtos provocam a repelência, desalojam esse animal, porque ele percebe, opa, isso faz mal para mim, eu vou... Incomoda, mas não mata. E nesse processo de incomodar, você tira ele dos abrigos e você potencializa o risco de acidente. Meu Deus, então não use também nada de inseticida de mercado que não vai resolver e vai causar um encaminhamento deles ali, uma mudança só de lugar. O que nós temos são os produtos vendidos para entidades especializadas, que são para as empresas que trabalham com controle de pragas, né, ou para o poder público poder fazer o uso. Esses já foram testados, né, tem recomendação dos fabricantes, não provocam repelência. Então, esses produtos... Mas não é para a gente usar em casa. Não é porque eles não são de venda livre, somente são para empresas, né, ou para as entidades públicas fazerem o uso. Tá? Para nós, assim, ou contar com o trabalho de uma boa empresa especializada para fazer o controle, né? Caso tenha exatamente, caso tenha uma infestação muito grande, mas de preferência uma empresa que conheça também de escorpiões, né? Não são todas que estão preparadas. É importante a gente chamar atenção bastante para isso, tá? Mas de qualquer forma, evitem os produtos que estão na gôndola do supermercado, que a gente pode potencializar o risco de acidentes, né? Por expor muito mais esse animal no ambiente.